Olá, meus amigos, irmãos, irmãs, meus amados, nós estamos aqui na Maratona dos 150 Dias para mais uma mensagem. Eu quero fazer 3 convites para você. Primeiro, que você continue firme conosco. Você que está começando agora, se você que está na primeira mensagem, amado, se você sentir no coração, assista as anteriores, mas continue conosco até o final. Nós estamos no meio de uma maratona de 150 dias de mensagens. E eu creio que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero também te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. É importante, amados, você comentar o quanto a palavra tem falado ao seu coração. E eu quero também te pedir que você deixe Deus te usar. Seja um canal de bênção para a vida das pessoas, compartilhando as mensagens. E eu quero também te convidar a permanecer conosco até o final. No final dessa mensagem, como eu tenho feito em todas, eu quero abençoar a sua vida orando por você. Eu quero meditar com vocês num versículo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo é de número 12. E a palavra de Deus diz assim, ó: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A palavra de Deus aqui, amados, Jesus, na verdade, ele estava no meio de um sermão, e no meio desse sermão ele deixa como modelo uma oração. Na verdade, como ele mesmo fala, essa oração não é uma repetição, é um modelo. E no meio desse modelo ele deixa algo importante, que é esse versículo de Mateus 6,12 que eu acabei de ler. Ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O ato de perdoar é uma das atitudes mais difíceis para muitos cristãos. Perdoar é algo difícil. Esse fato não deixa de ser um contrassenso, tendo em vista que Jesus determina que o perdão seja seja liberado. Jesus determina que nós devemos perdoar quem nos ofende. Entretanto, amados, muito embora seja do conhecimento de todo cristão esse mandamento, ou seja, de que nós devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, na prática, nós vemos pessoas que não conseguem liberar o perdão. Apesar de todos saberem da necessidade do mandamento, apesar de todos saberem que a palavra de Deus nos instrui a fazer isso, na prática isso não acontece. Eu já atendi várias pessoas, amado, com uma dificuldade tremenda, enorme, de liberar perdão. E por que muitas pessoas não conseguem perdoar o seu próximo? Os motivos, amados, são os mais particulares, os mais variados possíveis. Mas, na minha opinião, o principal é o entendimento equivocado que muitos têm a respeito do perdão. Eu penso que as pessoas têm um pensamento equivocado, um entendimento equivocado a respeito do que realmente é o perdão. Quando alguém é ofendido, amado, intrinsecamente, essa pessoa se sente como credor daquele que a ofendeu. Na verdade, se eu ofendo alguém, é como, para a pessoa que foi de uma certa forma ofendida, é como se eu devesse para ela. De uma maneira, é assim que a pessoa se sente, é assim que a pessoa pensa. É assim que a pessoa, de uma certa forma, acaba imaginando.
Mas, na verdade, ele entende que se ele perdoar, é como se ele estivesse liberando aquela pessoa da dívida que ela tem com ele. É como se eu perdoasse alguém, é como se ele não precisasse mais me pagar. Mas no fundo, amados, apesar de o raciocínio não estar totalmente errado, na prática, na ótica de Deus, não é assim que funciona. Na verdade, e é isso que eu gostaria que você conseguisse entender, quando você libera perdão, o perdão, na verdade, liberta a pessoa quem perdoa e não a pessoa que está sendo perdoada, entende? É como, quando eu libero perdão, é como se a minha dívida fosse perdoada e não a dívida do outra pessoa que me deve. As pessoas têm um pensamento equivocado com relação a isso. O perdão liberta quem perdoa. E a maior guerra, o que tem mais intenção de que isso não aconteça é o nosso inimigo. E ele sabe que diz que o perdão é libertador. Por isso, amados, que ele faz de tudo, ele resiste de todas as maneiras para que a pessoa não consiga liberar perdão. O que eu quero te dizer é que qual o mal que a falta de perdão traz para mim, para você, para todas as pessoas que não perdoam. A falta de perdão traz uma série de malefícios para quem não libera perdão. Poderíamos citar aqui, amados, uma série deles. Porém, eu gostaria de focar em apenas 2 pontos. O primeiro é que a pessoa que não perdoa não consegue seguir com a sua vida. Ela fica totalmente amarrada. Simplesmente porque ela fica presa a uma situação, ela dorme, ela acorda pensando no problema, que vai consumindo a sua alma aos poucos. Percebe, amados, que quando você não libera perdão, você está aprisionado a determinada situação ou a determinada pessoa. O perdão, ele te aprisiona, ou melhor, a falta de perdão, ele te aprisiona. Quando você não libera perdão, você fica aprisionado. Simplesmente porque ele fica preso àquela situação. Toda hora fica pensando, fica ruminando, fica se sentindo mal porque não consegue liberar perdão. Isso sem contar que outra questão é que quem não consegue liberar perdão não consegue ser feliz. A pessoa que não consegue liberar perdão, ela não consegue ser feliz. Eu quero que você seja pleno, eu quero que você seja feliz. Esse também, com certeza, mais do que o meu, é o desejo do Senhor. O que Jesus, amado, diz com relação ao ato de perdoar? Nós podemos encontrar a resposta a essa pergunta no diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus então disse a Pedro, num diálogo, ele fala assim, Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão quando esse pecasse contra mim? Sugeriu o próprio Pedro sugeriu 7 vezes. Jesus então disse que não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o Senhor disse com essa resposta que ele deveria perdoar quantas vezes fossem necessárias. A palavra de Deus é bastante clara no que diz respeito ao ato de perdoar quem nos ofende.
Na oração que o Senhor nos ensinou, ele diz assim, ó: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em Mateus 6, 14 e 15 está escrito assim, ó: pois se não perdoarem as nossas ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Perceba que é condicional, amado. Se eu peço perdão para Deus e não perdoo, a palavra de Deus diz que Deus também não perdoa. Então, para que eu possa pedir perdão para Deus e eu ter a certeza do perdão de Deus, eu tenho que liberar perdão para as pessoas que me ofendem, para as pessoas que me fazem mal. Eu tenho um amigo que diz que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não fazer mal. Às vezes a gente lembra, mas isso não faz diferença nenhuma. Isso não faz com que eu me volte ou que eu seja colocado de novo numa posição de escravo, numa posição de prisioneiro de uma situação ou de uma pessoa. Perceba que passou, amados, passou. Passou. E essa capacitação vem do Senhor. Todas as vezes que você deixa o Espírito Santo agir através da sua vida, o ato de perdoar se torna cada vez mais simples, cada vez mais fácil. Sabe por quê? Porque não é esforço, mas é rendição. Quando você se rende ao senhorio dele, ele está agindo através da sua vida, as coisas se tornam mais fáceis. As coisas se tornam mais fáceis para a nossa capacidade humana de entender as coisas. O perdão deve ser uma atitude intrínseca. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como nós podemos esperar que Deus perdoe os nossos pecados se nós não perdoamos quem nos ofende? Amados, não tem. A palavra de Deus, ela é firme. Deus não negocia princípios. Deus não vai mudar a palavra dele por causa da minha vida ou por causa da sua vida. Nós que temos que nos moldar a palavra do Senhor. Por isso que ele nos deixou a palavra como manual do fabricante. Amados, eu não sei quem você tem que perdoar, mas eu sei que você tem que fazer isso. Você tem que liberar perdão. E como eu disse no começo, o perdão liberta a sua vida. O perdão liberta a sua vida. Seja livre em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, orando, pedindo para que o Espírito Santo te capacite a exercer o perdão. Que você possa praticar isso, amados. A praticar o perdão em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Deus, por mais essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem. Obrigado, Pai querido, Todo-Poderoso, por tudo quanto o Senhor tem falado, tem revelado, tem instruído os nossos corações. Nós estamos, Senhor Deus, felizes pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E se o Senhor colocou, Pai, essa palavra, é porque nós precisamos. O Senhor tem insistido nisso, Pai, de que nós precisamos liberar perdão. E se o Senhor tem falado, se o Senhor tem insistido, Pai, é porque o teu desejo é nos abençoar. O teu desejo, Pai, é que nós sejamos cada vez mais livres, libertos no Senhor, através da tua palavra, para que nós possamos, Senhor Deus, correr livres toda essa jornada que nos foi proposta. Eu sei, Pai amado, Todo-Poderoso, que o teu desejo é que nós continuemos essa jornada sem nenhuma amarra, sem nada que nos prenda, Pai.
e a falta de perdão tem prendido, Senhor Deus, as nossas vidas, tem prendido, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer por nós. Tem prendido, Senhor Deus, inclusive as nossas bênçãos. Por isso hoje eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito visite os corações, a começar do meu, e que o Senhor, como a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor que sonda os corações, o Senhor, Pai amado, que com a Tua palavra penetra no mais íntimo das nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa trazer a revelação, tudo aquilo, Pai, que precisa ser perdoado, que precisa ser corrigido, e que isso seja feito, Pai, na vida de todos os meus irmãos, para que eles possam ser livres, para que eles possam ser libertos, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, viver uma vida plena e abençoada na Tua presença. Eu me levanto na autoridade do nome de Jesus, repreendendo todo o mal, todo espírito maligno que tenta impedir essas pessoas, Senhor Deus, de pedirem perdão, Senhor, de se consertarem com as pessoas, com o ente querido, com o familiar, com o amigo, com a esposa, com o marido, com os filhos. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro essas vidas libertas. Eu declaro que em nome de Jesus esse espírito perde a força, esse espírito perde o poder, esse espírito perde toda e qualquer influência sobre essas vidas, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, capacitando a vida de todos, para que eles possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, fazer aquilo que está no teu coração. E quem, Senhor Deus, necessita liberar perdão, libera hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Beijo seu coração, amados. Até a próxima, se o Senhor permitir. Perdoe.